E aí, pessoal? Nessa aula eu vou ensinar como extrair dados de um arquivo PDF e jogar esses dados dentro de uma planilha, tá? Então eu escolhi alguns campos aqui: código, nome, natureza da despesa, plano interno, data de emissão, valor e descrição. Então eu vou mostrar aqui no PDF onde é que está. Esse PDF aqui não tem nenhum dado sigiloso, né? Tá tudo fonte aberta aí, tá? Então vamos lá. Código tá aqui, ó, 0462, o nome. Eu estou pegando também a data da emissão, data de emissão. Estou pegando a descrição, essa descrição aqui. A natureza da despesa e o plano interno, tá? Esse valor aqui. Então, são esses itens, esses 7 itens aqui, que eu vou querer que ele traga para mim. Como é que eu faço isso? Usando o Python, né? E usando algumas bibliotecas do Python. Então eu criei um script aqui, essa aula talvez demore um pouquinho mais, mas se vocês prestarem atenção, ficarem até o final, vocês vão poder fazer muita coisa aqui, tá? Porque não vou mostrar só a extração do documento de dados de um PDF para planilha, tem mais coisas, tá? Esse prompt aqui, o que eu fiz? Eu fiz um teste para ver se funcionava, né? Funcionou depois que o meu código ficou pronto. Inclusive eu vou mostrar como é que eu organizei a minha pasta aqui para vocês verem. Esse main é o código que está funcionando. Eu deixei ele aqui. Se por um acaso der tudo errado, né, a gente usa esse backup, né, mas eu acho que vai dar certo. Essa daqui é a minha planilha que eu acabei de mostrar para vocês com os dados. Essa aqui, e aqui dentro da pasta tem várias notas de empenho aqui, tudo no formato PDF, tá? Essa pasta aqui, ó, documentos processados, ela está vazia. Qual vai ser o mecanismo que vai funcionar? Eu vou ativar o código Python. Ele vai rapidamente pegar um por um, extrair as informações, jogar dentro da planilha. Como ele vai botar coluna por coluna, né, ele vai preencher aqui várias colunas, cada uma com os dados de um dos PDFs. Depois que ele fizer essa extração dos dados, ele vai jogar todos os PDFs aqui para dentro de documentos processados. Dessa forma, sempre que eu tiver uma nova nota de empenho que eu queira extrair dado, basta eu jogar aqui na raiz, executar o script, ele vai jogar os dados aqui dentro da planilha e vai guardar aqui os arquivos que já foram processados, tá? Então, é isso que eu falei, não é só tirar o dado do PDF e colocar na planilha. Tem outras coisas que vocês já estão enxergando e vendo que dá para fazer. Ele vai movimentar, então, depois que ele jogar os dados aqui dentro, vai jogar para cá? Pô, interessante. Né? Ele consegue criar uma planilha. Se não tivesse essa planilha aqui, ele conseguiria criar um arquivo Excel? Consegue. É só pedir que ele faz, tá? Eu não criei porque não era o meu objetivo, né? Eu quero mostrar que ele numa planilha já feita, ele jogando os valores aqui dentro. Então vou fechar aqui. Inclusive, sempre quando você for executar um código, não deixem os arquivos abertos, tá? Senão o código vai falhar. Então fecha tudo, executa e ele vai funcionar. Então vamos prestar atenção no que eu preciso conversar com a inteligência artificial para que ela traga as informações da melhor forma possível. Esse texto aqui, ele está bem técnico, de propósito, mas a ideia é que vocês entendam o passo a passo, as coisas que realmente precisa a inteligência artificial saber para dar certo, tá? Aí você vai falar assim, pô, mas eu não sei nada sobre Python, não sei as bibliotecas que existem, vocês vão ver que vai ter o nome de bibliotecas aqui. Eu entendo, não há problema. Se você não souber, tá tudo certo. Basta você mesmo pedir para a inteligência artificial qual é a biblioteca, ou nem precisa pedir qual é a biblioteca. Se você fizer ela entender o que você quer fazer, ela mesma vai te falar. Instala a biblioteca tal, instala a biblioteca tal, tal e tal, né? E ela vai fazer.
tá? Mas aqui, como eu já tinha feito, já estava pronto o projeto, eu achei melhor já a gente ganhar um pouco de tempo. Só isso. Mas eu comecei do zero, tá? Sem falar de biblioteca nem nada. Então vamos lá. Qual o objetivo? Criar um script em Python que automatiza a extração de dados de múltiplos arquivos PDF de notas de empenho. O script deve ler todos os PDFs de uma pasta de origem, extrair os campos especificados no dicionário de dados. Aqui já vem um primeiro pulo do gato aqui. Você tem que criar esse dicionário de dados. Eu vou ensinar vocês a fazerem isso logo a seguir. E adicionar cada PDF como uma nova coluna. Então, mostrei ali uma nova coluna em um arquivo Excel existente. Por quê? Porque se não tivesse existente, né, se você não disser que o arquivo já existe, ele vai criar. E às vezes você não quer criar um arquivo, porque você já formatou, você já fez o arquivo que você quer que jogue dentro daquele arquivo específico. Então você tem que dizer isso. Preservando, isso aqui é importante também, preservando toda a formatação original da planilha. Por quê? Se você não pedir para ele fazer isso, toda vez que ele jogar os dados dentro da sua planilha, ele vai tirar toda a formatação que existe e vai deixar ela, vamos dizer assim, limpa, né? Lisa. Então, às vezes não é isso que você quer. Às vezes você quer botar um cabeçalho de uma cor, mudar a fonte, enfim. Até a largura das colunas, você já deixou tudo mais ou menos na largura que você quer. Aí você executa o script e ele volta tudo para uma planilha original, vamos dizer. E aí vai estragar todo o trabalho que você teve ali de fazer a formatação da planilha. Como número 2 aqui, ele colocou aqui requisitos técnicos obrigatórios. Isso aqui que eu acho que você não precisa, né, saber, tal, ele que vai fazer. Mas vamos lá. Método de extração. Deve usar uma abordagem de leitura visual com a biblioteca PyMu PDF FITS. Eu não sei o que é isso, tá? Não me pergunte. Eu sei que ele vai usar essa biblioteca aqui para manipular PDF, utilizando as coordenadas x e y dos textos. A extração de texto linear simples não é aceitável. Aqui vai um ensinamento para mim e já estou passando para vocês, que é o seguinte. Eu quebrei muito a cabeça, eu perdi muito tempo, vários códigos, porque eu estava tentando fazer uma extração linear simples sem nem saber o que era isso. Tá? Então eu pedia para ele fazer a extração, ele me trazia uma tabela de texto, ele extraía o texto do PDF e trazia uma lista como se pegasse cada palavra e colocasse numa única coluna, com várias linhas. Então, cada frase ali, cada título, cada linha, ele botava uma embaixo da outra, ficava um tripão gigantesco. Cara, e para você trabalhar com esse tipo de dado assim é ruim, é horrível. Então, ele vai usar essa abordagem de leitura visual, como se ele estivesse lendo igual a gente lê. Tá? Então, quando você for pedir para ele pesquisar uma informação, eu vou abrir um PDF aqui para mostrar. Então, eu vou dar um exemplo aqui que fica bem mais fácil. Vamos supor que você queira o CNPJ, você quer esse número. Então, você vai dar uma âncora, ele chama de âncora. Qual é a âncora? Se ele encontrar no texto do PDF a palavra CNPJ, ela vai ser a âncora para você indicar o valor que você quer extrair do PDF. Ou seja, ele vai ser a dica, né? Então, eu vou falar assim, encontre a palavra CNPJ e extraia o valor logo abaixo dessa palavra. E aí, qual é a outra dica que ele dá? Se é tudo número, você já pode falar para ele. O arquivo que eu quero, né, o valor que eu quero, ele é um número, aí você bota ali a quantidade de números e tal. Vou dar outro exemplo aqui. Eu quero a unidade federativa. Você pede para ele pesquisar o F e vai falar para ele pegar o valor que está logo abaixo de o F. Por quê? Porque ele lê num eixo X e Y. Tá? Então ele vai procurando de cima para baixo,
indo para o lado, tal. Quando ele achar o F e você falar que o valor está embaixo, ele sabe que isso aqui é uma linha e que ele vai procurar na próxima linha, no mesmo X, vamos dizer assim, né, de UF, ele vai procurar o valor que você quer. E se você falar para ele que são duas letras maiúsculas, inclusive, ele não vai errar. Então ele vai acertar muito fácil, tá? Outro exemplo aqui aqui, ó, data de emissão. Então você escreve exatamente como está escrito aqui: D maiúsculo, E maiúsculo, acento. Procure data de emissão e traga o valor logo abaixo da data de emissão. E aí você coloca assim: esse valor está no formato. Aí tem aquela DD, ou seja, dia, né? 2 dígitos de dia, barra MM, ou seja, 2 dígitos de mês, barra AAAA, ou seja, 4 dígitos de ano, tá? Você falando isso, orientando ele para pegar o valor dessa forma, a possibilidade de êxito é muito grande, tá? Então vamos voltar lá. Então é por isso que ele fala que para usar esse método de extração e não deixar ele escolher, porque ele vai escolher o método mais simples. E é muito difícil isso aqui dar certo. Eu não consegui fazer dar certo. Automação em lote. Então, eu não quero que todos os empenhos aqui, todos os PDFs sejam processados. Ele fala quando ele se refere a um processamento em lote. O script precisa processar todos os arquivos PDF encontrados na pasta de origem. Após cada processamento, o PDF correspondente deve ser movido para uma subpasta chamada, e aí você diz qual é o nome da pasta, por quê? Porque ele vai procurar, né? Ele vai procurar dentro do seu diretório aqui essa pasta para poder jogar o arquivo lá dentro. Da mesma forma, citar letra maiúscula, enfim, tudo direitinho. Tudo que está entre aspas aqui é quando você quer, vamos dizer assim, identificar alguma coisa, um nome, uma pasta, né? um campo, uma observação, enfim. Manipulação do Excel. Então, ó, a escrita na planilha deve preservar 100% da formatação original. Utilize a biblioteca, isso aqui você não precisa saber. Ele está usando essa biblioteca, mas se você está falando que você vai usar Excel, ele sabe que a biblioteca para usar o Excel, né, vai ser essa. Encontrar a primeira coluna vazia na linha 1, cabeçalho. Então, ele vai percorrer, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai achar a planilha, vai abrir a planilha, vai procurar nessa primeira linha a informação. Se aqui tem informação, ele vai pular para a próxima. Se tiver zerado, é aqui que ele vai jogar todas as suas informações. Então, é assim que ele raciocina, tá? Se isso aqui tiver qualquer coisa, se tiver assim, ó, ele vai identificar que isso aqui foi preenchido de alguma forma e não vai colocar ali dentro, tá? Então, tem que deixar tudo limpo mesmo, sem borda, sem formatação nenhuma. É aqui que você vai colocar. E aí, lógico, se você quiser que ele, depois de colocar as informações, coloque borda, enfim, aí você pode pedir e ele vai fazer, tá? Vamos lá. Então, é isso que ele falou aqui. Aí vem o dicionário de dados para extração que eu já expliquei para vocês. Só que aqui ele dá alguns termos técnicos, né? Então, vamos lá. A extração de cada campo deve seguir as seguintes regras visuais: nome do campo da planilha, âncora visual, texto a procurar no PDF. Então, é aquilo que eu falei. A âncora vai ser esfera, PT-RES, natureza da despesa, que é o valor, o campo que vai dar dica de onde está o valor que você quer. Validação, ou seja, o padrão regex. O que é isso? É aquilo que eu falei aqui da data de emissão. Você vai encontrar o valor no formato DD/MM/A. Você vai encontrar o valor, são 6 números. Vai encontrar 2 letras maiúsculas. E assim, esse é o padrão regex aí que ele está falando.
código, na verdade, esse código é o que você quer colocar na sua planilha, né? Então vai ser esse valor aqui da planilha. Então você vai meio que dizer para ele, ó, no campo código da planilha eu quero que encontre natureza da despesa, que vai ter o regex, né? Ou seja, que vai ser 6 números, enfim. E aí ele vai entender o que você quer. Então ele deu vários exemplos aqui, não precisa saber disso. É fazer aquilo que eu acabei de falar ali, mostrando no arquivo PDF. Capturar todo o bloco de texto que está fisicamente entre as coordenadas verticais das duas. Ah, tá. Esse aqui é para buscar descrição. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que está a descrição. Que a descrição é um pouquinho diferente desses daqui. Esses daqui estão amarrados, né? Então, o que está em negrito com o que não está em negrito. Você pode até falar isso. A palavra-chave está em negrito, a outra palavra não está em negrito, né? Para facilitar. A descrição é um pouquinho diferente. Por quê? Essa descrição aqui tem 2 linhas. Mas poderia ser que ela tivesse 3. Pudesse ser que ela tivesse uma apenas, né? Então, ela é variável. E quando varia, como é que você vai explicar para ele que você quer pegar 1, 2, 3, 4, 5 linhas que está escrito se você não sabe nem quantas linhas vão ter escrito? Então, o que você pode fazer? Falar para ele, dar aqui a âncora, que é a descrição, falar para ele que o valor que você vai pegar é um texto, né? E que esse texto ele termina aonde começa a próxima âncora, vamos dizer assim. Então ele vai pegar todo o valor que estiver entre descrição e local da entrega. Então você faz ele encontrar a palavra descrição, que é uma âncora, faz ele encontrar outra palavra âncora, que é local da entrega, e diz para ele que todo o texto que tiver entre essas duas palavras-chave vai ser o que você precisa. Então, como é que ele fez isso aqui? Descrição, âncora de início, descrição, âncora de fim, local da entrega. E ele fala capturar todo o bloco de texto que está entre essas coordenadas, tá? Então é assim que você vai fazer. Então eu vou pedir para ele rodar aqui esse prompt. Ele vai fazer o script. Eu vou criar um novo arquivo Python. Então eu vou até criar aqui. Eu vou aproveitar que esse aqui já está criado. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Ele criou uma cópia. Eu vou chamar de PDF. Pronto. Lógico que ele está com o mesmo código aqui, né? Mas a gente vai mudar. Então aqui, enquanto ele vai terminando o código, ele fala: que ótimo projeto, entendeu perfeitamente o objetivo, criar um robô Python para ler os PDFs, visualmente, extrair os dados e organizar numa planilha do Excel, mantendo toda a formatação original. Isso aqui é o objetivo. Realmente ele entendeu o que eu quero, exatamente isso. Vamos construir essa solução, adorei o desafio, especialmente os requisitos de extração por coordenadas e a manipulação cuidadosa do Excel. Aí ele dá um panorama aqui, ó, configuração do ambiente, ó, organizar o espaço de trabalho, definindo as pastas, tal. Varredura de PDF, vai olhar dentro da pasta origem, criar uma lista de todos os arquivos PDF que precisam ser processados. Na verdade, isso aqui já vai existir, né? Talvez a gente tenha que fazer algum ajuste. Vamos lá, processamento individual para cada PDF. Aí, ó, vai usar o PyMu PDF, vai abrir, vai achar os textos, tal. Atualização da planilha, né? Vai encontrar a primeira coluna livre, aquilo que eu falei. Vai inserir os dados um por um na célula correta.
E no final, depois de salvar a planilha com os novos dados, vai mover os arquivos PDF que acabou de processar para aquela pasta, ó, documentos processados. O que faltou aqui? Não sei se vocês perceberam. Eu não falei o diretório que os meus arquivos estão. Então, eu já vou vir aqui, ó, copiar. E depois eu vou falar para ele aqui. E aqui entra uma coisa importante para essa aula, que é a questão das bibliotecas. Então, eu não falei que ele mesmo falou, né? Que ia instalar, ter que usar esse PyMu PDF e esse OpenPyXL. Isso aqui são bibliotecas. Tá, e como é que eu faço para instalar esse diabo dessas bibliotecas aqui? Ele já dá o bizuzinho aqui, ó. Você tem que copiar esse código aqui. Você vai aqui na pasta, vai aqui em cima, seleciona tudo, digita CMD, como eu expliquei na aula anterior. Dá Enter, ele vai abrir o terminal. Você vai colar aquele código e apertar Enter. Sempre que o Python instala alguma coisa, é esse comandozinho aí, ó, pip install tal coisa, pip install fulano, beltrano, ciclano. Como eu já tinha essas bibliotecas instaladas, ele já falou que já estava, né, o requerimento aqui já estava satisfeito. Então ele já tinha instalado. Se não, aqui mesmo, nessa tela mesmo, ele ia rodar, ele ia instalar, ele ia fazer tudo que fosse necessário e depois ele ia voltar para mostrar aqui novamente o seu diretório. Tá? Então ele já instalou as bibliotecas, ok? Por isso que eu falei, a inteligência artificial ela vai te falando tudo que você tem que fazer. Estrutura das pastas, ó, ele pediu para você criar essa estrutura. Ó. Pasta de origem, e ele pediu para botar as notas de empenho dentro de uma pasta chamada pasta de origem. Eu vou mudar isso, eu vou deixar do jeito que está aqui. Eu vou falar que os meus arquivos PDF estão na raiz desse diretório que eu copiei. Vou falar para ele que essa pasta doc processados tem esse nome aqui, não o nome que ele colocou aqui. Ou então eu boto um underline aqui, não tem problema. Vou botar aqui um underline, que é do jeito que ele está falando aqui, ó. Aliás, aqui. Doc underline processados. Essa barra aqui só está mostrando que é a pasta, tá? Esta pasta começa vazia. A planilha underline dados. Só que a minha planilha tem esse nome, dados underline extraídos, tá? E ele chamou extrator.py. Esse aqui eu vou mudar, vou botar. Eu escrevi PDF aqui, eu vou fazer o que ele sugeriu, chamar de extrator.pdf. Na planilha, ele já sugeriu como é que eu tenho que fazer. Então, na coluna A aqui, ó, campo, código, nome, natureza, tá exatamente igual a minha. Deixa eu ver aqui. Valor e descrição, tá? Tá igual a minha, então já tá safo. Inclusive ele deu aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai criar essa planilha. Tá? Então, você não precisa nem ter trabalho de ter criado a planilha, né? E ele deu o código aqui, ó, tá? Eu não vou copiar o código porque eu vou fazer alguns ajustes. Eu já vou falar aqui, ó. Quero fazer alguns ajustes para que o código já fique correto. O diretório aonde estão os arquivos se chama esse aqui. Não colou, deu erro, deu bug. Eita, difícil. Ok. Os arquivos PDF ficarão na raiz desse diretório. O arquivo Excel se chama, como é que é o nome? Dados extraídos, sem acento. Dados, opa, é isso mesmo, extraídos.
Eu vou botar entre aspas, tá? Porque é o nome do bicho aqui. O que mais? Acho que é isso. Pronto. Vamos ver se ele vai. A ideia é que ele já ajuste tudo no código, porque a princípio eu não entendo nada de código, né? Então eu não teria capacidade técnica de olhar o código e falar assim, ah não, não é esse diretório não, é o diretório tal, e mudar, tá bom? Fazer ajuste diretamente no código tornará pronto para uso. Ele concordou comigo, né? O diretório principal tal, ok. Ó, ele pediu para copiar o trecho do código e colar na seção X. Não quero isso. Aí eu vou falar para ele assim, ó, traga o código completo com os ajustes realizados. Pronto. Eu sei que o arquivo Python sempre começa com import, que ele está importando as bibliotecas. Copiar. E agora vamos lá. Como é que eu vou jogar o código, né, dentro desse arquivo Python? Eu seleciono ele, aperto com o botão direito, editar no bloco de notas. Ele vai abrir o código que estava, né? Eu vou dar um Ctrl A para copiar tudo, selecionar tudo, aliás. Vou dar um Ctrl V para colar o código que eu copiei lá da inteligência artificial. E vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou executar o script. Se tudo der certo, essas notas de empenho vão começar a sumir daqui, vão vir aqui para dentro e a planilha vai começar a ser preenchida. Como eu falei, a planilha está aberta aqui, eu tenho que fechar ela antes de executar o código. Salvar aqui. Pronto. Então vamos executar. Como é que executa mesmo? Vem aqui, cmd, aí você vai digitar Python extrator, que é o nome do meu arquivo. Vamos ver lá. Ó, extrator.py. Enter. Ele vai executar. Se tudo tiver certo, ó, os empenhos já estão começando a sair daqui, ó. Ah, ele criou uma outra pasta chamada doc processados. Então vou abrir ela, ó. Pronto, ele jogou as notas de empenho que ele processou aqui. Essa aqui ele não usou. Vou até apagar. E vamos agora ver o resultado dentro da planilha. Eu acho que eu sei por que ele pulou essa daqui, porque eu lembra que eu coloquei uma borda aqui nessa. Ele deve ter raciocinado que estava com alguma coisa escrita. Saiu tudo errado, com exceção da descrição e do valor, né? Ó, a descrição e o valor, a princípio, parece que está correto. Excluir. Né? O restante aqui não está correto. Bom, então vocês viram ali que funcionou, né? Pelo menos para duas linhas. Depois vocês vão ajustando, refinando ali junto com a inteligência artificial. É só ir direcionando ela para pegar o valor da forma mais precisa possível, né? Para encurtar o vídeo aqui, eu vou mostrar agora o resultado que eu tive, né? Nesse arquivo aqui, rodando esse arquivo main. Então vou dar um cmd python main.py. Vou rodar ele aqui. Ele vai começar a fazer as extrações, ó, e jogar os arquivos aqui dentro. Pronto, terminou. Vamos ver aqui a planilha. Tá lá, ó. Código, nome, tudo certinho. Então dá para ver aí que dá certo, tá? Esse tratamento aí do PDF, extraindo as informações e jogando numa planilha. Poderia jogar num Google Planilhas?
Pode, só que tem um detalhezinho porque eu tenho que dar acesso ao Python a ele conseguir, vamos dizer assim, enxergar a sua planilha do Google Planilhas. E aí, para fazer isso, eu tenho que criar um arquivo chamado esse arquivo aqui, ó, credentials. Na verdade, é um JSON. O formato do arquivo é JSON, tá? Então, isso é um pouquinho mais complicado, mas também nada difícil. Depois que você faz uma vez também, você só sai copiando esse credentials para todos os processos que você queira fazer para o mesmo Google Planilhas, né? Então não tem muito mistério também não. Então dessa forma aí a gente finaliza mais esse vídeo e vamos para o próximo.